Boa tarde. Candidato do PSTU propõe unificar polícias no Rio Grande do Norte. Em sabatina do portal No Minuto 96 FM, Dário Barbosa defende rebelião do povo por melhoria de serviços públicos. Dário Barbosa diz que PSTU não é satélite do PT e que Lula já tem advogados caros para defendê-lo. Meu convidado hoje é o professor Adelmo Freire, especialista em comunicação profissional. Como os candidatos estão se comunicando com o eleitor em tempos de fake news e pós-verdade? Quarta-feira, 13 de setembro de 2018. Eu sou Diógenes Dantas, o RN Acontece está começando. O candidato Dário Barbosa, do PSTU, propõe unificar as polícias no Rio Grande do Norte. Em sabatina do portal No Minuto 96 FM, Dário defendeu a rebelião do povo por melhoria de serviços públicos. Para o candidato do PSTU ao governo, o grande problema dos governos reside no endividamento público. Vamos acompanhar um trecho da sabatina com Dário Barbosa. Nós estamos propondo uma rebelião da classe trabalhadora, nós estamos propondo uma rebelião da população pobre que precisa dos investimentos, dos impostos que pagam, porque os trabalhadores pagam muito imposto alto, e não recebem nada de volta. Então nós queremos que esses setores façam uma rebelião, não aceitem o que já vem ocorrendo nesse país e nesse estado há muito tempo, que as grandes oligarquias, que os ricos, grandes empresários, eles simplesmente se apoderam da riqueza que nós construímos e dirigem as nossas vidas. Isso não pode ser confundido pelos eleitores como um incentivo à violência? Não é incentivo à violência. Nós estamos incentivando que as pessoas não fiquem paradas esperando. Se rebelem contra quê? Se rebelem contra a situação econômica, a situação política que nós encontramos. Vou dar um exemplo aqui. Nós queremos que a população, principalmente os trabalhadores, a população pobre, que precisam de saúde, segurança e educação, eles se rebelem contra o sistema financeiro, que é protegido, os bancos são protegidos pelos deputados federais, pelos senadores, pelo Poder Executivo, pela União. Vou dar um exemplo aqui. Os bancos, o orçamento agora, esse orçamento para 2018, os deputados federais e os senadores aprovaram. É um orçamento em torno de 3 trilhões e 570 bilhões de reais. Desses quase 4 trilhões, 43% desse dinheiro, quase 2 trilhões, vão só para pagamento de juros da dívida pública aos banqueiros nacionais e internacionais. No seu programa de governo, inclusive, além da desmilitarização da polícia, o senhor também defende a dissolução da tropa de choque e da Força Nacional. Não é isso? Uhum. Como é que vai se combater o crime, professor? Só tem 2 países no mundo que tem polícia militar, que ela não é civil. Aqui tudo é mais atrasado, os governantes aqui, a elite brasileira, é tudo muito mais conservadora, mais reacionária do que em qualquer parte do mundo. Então ainda mantém essa estrutura. Mas não quer dizer que você tem que ter uma polícia e ter os seus departamentos. Agora eu lhe pergunto, se está correto que a polícia é estruturada dessa forma, para combater o crime organizado, com o choque, com isso, com aquilo, né? Eles dessem resultado, a violência não estava desse jeito. Agora eu lhe pergunto, onde é que está a eficiência do poder repressivo? Está nas lutas dos trabalhadores. Tem uma eficiência tremenda. Para você dispersar mobilização, para você dispersar greve, protestos. Então tem um efeito danado. Mas do ponto de vista de combater o crime organizado, não. O PSTU foi formado de um grupo que fez parte do Partido dos Trabalhadores. Por que o PSTU não aderiu à campanha do Lula livre? Nós saímos do PT para construir um partido. Nós saímos do PT para construir uma legenda auxiliar do PT. Como a gente vê o PSOL, a gente vê várias organizações aí, o PCB. O PT errou, candidato? Não, nós achamos que o PT cometeu um erro, né? Está se lamentando agora, mas era previsível, né? Porque você imagina, o PT, quando nós fundamos o PT, condenávamos todas essas oligarquias, Sarney, Antônio Carlos Magalhães, os Barbalhos lá do Pará, essa turma toda, Maluf,
Collor. Aí depois o PT faz uma aliança com o PMDB, que o último candidato a presidente foi Ulisses Guimarães, e depois Quércia. Mas pela história do Lula, ele não merecia Não, a solidariedade do PSTU? É por falta de defesa? Não. Quem é que um trabalhador, um menino desse da periferia tem o aparato de defesa que o Lula tem? Ninguém tem. Então nós achamos que ele tem todo o direito, e está tendo o direito de se defender. E com advogados caríssimos, advogados importantes. Então acho que nós achamos o seguinte, o PT ele está na situação que está porque ele escolheu com quem andar. Escolheu os seus parceiros, e não foi a classe trabalhadora. Hoje o convidado da Sabatina no Minuto, 96 FM, é o servidor público Freitas Júnior, candidato ao governo pela Rede Sustentabilidade. A Sabatina começa às 18h30, 6h30 da noite, direto dos estúdios da agência digital Ponto Criativo. Você pode acompanhar o programa pelas páginas do portal No Minuto e da 96 FM, pelo Facebook e o YouTube. Sabatina também será transmitida ao vivo pela 96 FM e reprisada amanhã no meu programa, o Jornal 96. Confira agora a agenda dos candidatos ao governo do Rio Grande do Norte nesta quinta-feira, 13 de setembro. Breno Queiroga, do Solidariedade, participa no início da tarde de sabatina com auditores fiscais do Rio Grande do Norte. Professor Carlos Alberto, do PSOL, se reúne com a equipe de coordenação de campanha às 2h da tarde. Às 6h30, concede entrevista à emissora de TV e rádio. O candidato Carlos Eduardo, do PDT, visita a partir das 2h da tarde os municípios de Poço Branco, Bento Fernandes, João Câmara, Jandaíra e finaliza a agenda em Guamaré. Dário Barbosa, do PSTU, participa no início da tarde de sabatina no Sindicato dos Auditores Fiscais do RN. Às 3h, a candidata Fátima Bezerra, do Partido dos Trabalhadores, grava o programa de TV. Às 4h30, participa de caravana na Zona Norte de Natal. Às 7h30, encerra a agenda do dia com a inauguração do Comitê do Partido em Parnamirim. Freitas Júnior, da Rede Sustentabilidade, tem reunião às 2h com lideranças do partido em Natal. Às 6h, participa de sabatina em emissora de rádio e TV. O candidato Heró Bezerra, do PRTB, concede entrevista às emissoras de TV da região oeste do estado às 6h40 e às 8h da noite. Robson Faria, do PSD, promove caminhada às 3h da tarde pela Zona Norte de Natal. Veja a seguir minha entrevista com o professor Adelmo Freire, especialista em comunicação profissional. Como os candidatos estão se comunicando com o eleitor em tempos de fake news e pós-verdade, hein? Estamos em plena campanha eleitoral. Aguarde só um instante. Estamos em plena campanha eleitoral e a comunicação dos candidatos com o eleitor é fundamental, ainda mais nesses tempos de muita exposição nas redes sociais e nas mídias tradicionais, como TV e rádio. Como é que está o desempenho da maioria dos políticos, hein? Meu convidado hoje é o professor Adelmo Freire, especialista em comunicação profissional. Boa tarde, Adelmo. Boa tarde, Jorge. Boa tarde. Como é que você analisa o desempenho dos políticos nesse momento em que, além da TV e do rádio, eles precisam se expor em redes sociais por meio de áudios e vídeos? Me fale a sua avaliação. Eu estou um pouco decepcionado porque se esperava uma certa expectativa de novidade, algo de novo vindo por aí. E não há nada de novo realmente. Há um processo que é um diferencial desse ano, os políticos querendo o tempo todo criar um processo de defesa para apresentar como uma pessoa honesta, né, ética, é algo que nunca foi um discurso muito forte nas campanhas eleitorais, então entra com muita evidência. Então, sempre a tentativa de dizer, olha, eu sou honesto. Então, alguns políticos, até que eu já participei de orientação para esse ano, eu tenho que falar duas coisas importantes hoje para o eleitorado. Ele tem que apresentar um fator, uma postura ética, somado a uma postura de naturalidade. Sejam naturais, sejam eles. Eu acho que a própria liderança no pleito nacional mostra exatamente isso. Quem está liderando o pleito nacional na campanha mostra que ele expressa, está ganhando força por expressar já há algum tempo uma certa naturalidade. Ele fala de um jeito que eu talvez falaria da mesma forma do que ele, sem nenhuma censura às vezes.
Então isso tem provocado um diferencial nessa campanha eleitoral. No caso do horário eleitoral na TV e no rádio, eu observo que essa naturalidade realmente está faltando. Eu não vou citar aqui o candidato, mas tem um que mostrou a história de uma moça lá do norte, que foi fazer um tratamento no sul do país, e aí ele conta a história toda e depois aparece na casa da pessoa com um bolo para tomar um café juntamente com a família. Aquilo ali não soou e não pareceu natural para ninguém. Eu tenho que analisar como professor de comunicação a questão da linguagem corporal desses candidatos. Quer dizer, por mais que ele apresente um cenário que para nós seria fácil de demonstrar uma naturalidade, um ambiente de familiar, de deixar um bolo, falta nele a expressar essa naturalidade. Eu vou usar como exemplo também, vamos para o regional, o debate que surgiu aqui na Band, que você fez a mediação. Eu participei observando cada um dos candidatos. O que falta em alguns é essa postura de naturalidade. E uma outra também fundamental, que tem essa linguagem corporal. Eu acho que tem que ter um cuidado também na sua aparência perante o eleitor. Porque não é só o falar, o comunicar. É como você também encara, às vezes até recebe uma pergunta que é indigesta, né? A forma como você também se expressa para responder a uma pergunta incômoda, tudo isso conta, né? Porque, voltando ao nosso ambiente aqui local e usando como referência o próprio debate, um cuidado primordial, a questão da aparência. Tinha candidatos aqui que não estão nem preocupados. Vou usar uma gravata, mas qualquer gravata. Gravata por gravata, eu prefiro nem usar. Gravata torta, o terno não era o terno dele. Então, são coisas a cor de uma gravata, por exemplo, ele passa alguma mensagem? Passa, porque, vamos analisar, você tem um cenário do debate aqui da Band, os cenários são escuros, o fundo é escuro. Se todo escuro, você não brilha perante quem está assistindo na televisão. Isso. Há um contraste. Ó. A senadora Fátima Bezerra veio um contraste, uma roupa clara, então dá brilho no visual. Isso são estratégias de comunicação. Se eu não me engano, ela estava de rosa. Então são coisas pequenas que têm um detalhe. Um candidato que também estava no próximo debate, quer dizer, não fecha a camisa, aí vai com a gravata aberta. As pessoas veem de assim de forma, você que não está nem preocupado com a imagem dele, para mim, que vou assisti-lo, mas com cuidado à gestão que ele vai cuidar no futuro. Fica a dica para o segundo turno. Se houver segundo turno, teremos debate aqui na Band em outubro, né? Fica a dica aí para quem for. E outra situação importante, a comunicação, na hora que vai se apresentar para uma campanha eleitoral, não foi feito um trabalho prévio, quer dizer, a preocupação de ajeitar na hora que a campanha já está em vida, já está em evidência no caso. Não houve a preocupação desses candidatos, antecipadamente, de verificar a sua postura, a sua forma de comunicação, linguagem corporal. A fonoaudiologia também, né? O português, vocabulário. Problemas sérios no debate aqui com o vocabulário. Erros de concordância, pessoas não sabem nem falar bem o português. O eleitor percebe isso, É um fator hoje fundamental dentro do processo. Mesmo aquele eleitor das classes C, D e E, eles estão atentos a... Observa. Como é um processo olho a olho, por mais que seja visual por um vídeo, não é presencial, ele faz uma avaliação como todo. Vou dar um caso do candidato do esquema nacional. Quer dizer, no debate, primeiro da Band para presidenciáveis, tinha toda uma proposta. O que ficou evidente foi a cirurgia que ele fez no rosto, as cirurgias plásticas, os botox que ele colocou no rosto. Ninguém nem ouvia mais o que ele falava no debate. Ficava só observando a aparência dele, olha a boca dele, olha. Ele falando, ninguém observava isso. E depois ele foi perceber, depois do Não vamos citar nomes, né? Não vamos citar, mas muita gente já está sabendo o que eu estou tratando. As pessoas perderam o foco, e eu estava justamente no estado em que é a grande base desse candidato, vários amigos falando, eu só prestei atenção no rosto, não olhava nem o que ele falava. Este ano, houve muita mudança para o horário eleitoral. É valorizar a mensagem do parlamentar, evitando certos truques de filmagens, vídeos, estúdios. A gente ainda está vendo esse tipo de coisa, né? Então, cresce em importância o preparo para que a pessoa possa se comunicar de uma maneira melhor, né? A gente falou em fonoaudiologia, um nome sempre difícil de falar, né? E falamos também de postura. O que mais? Nós temos que perceber, além do português também. Que a campanha esse ano é muito curta, não tem muito tempo para recuperar.
posicionamento de um candidato hoje. Um trabalho de media training antes da campanha. Qualquer elemento que possa favorecer, porque quando você vai buscar alguém que faça uma assessoria, ele vai identificar logo de cara as suas deficiências e as suas limitações. E tem que começar a trabalhar. E vai no foco. Olha, temos que cuidar exatamente desse fator aqui. Quer dizer, porque nós temos aqui no Estado, dos candidatos que estão se candidatando ao governo do Estado, não temos nenhum carismático, não existe um elemento carismático. Quer dizer, isso ganha eleição? Não, mas isso é uma arma poderosa para quem tem carisma. Nós não temos candidatos carismáticos. É uma pessoa que quando você observa, nossa, não sei porquê, mas eu não vou votar nessa pessoa, mas ele mexe comigo quando eu vejo essa pessoa. Nós não temos essas pessoas, não temos um personagem dentro do governo, hoje, para candidato ao governo, que tem essa qualidade. No esquema nacional, temos alguns já surgindo. Então, como é uma campanha muito rápida, qualquer aparição tem que ser super bem valorizada e bem trabalhada. Porque não vai ter muito tempo para retornar ou recuperar essa imagem. Adelmo, a classe política está num desgaste tremendo, é só dar uma olhada nas pesquisas de opinião e até na marcha da eleição, onde há um grupo muito grande que não quer nem votar. Ou vai anular, ou vai faltar o dia, ou vai se abster, enfim. Então, o não voto é importante. As pessoas param para prestar atenção em discurso de político ainda hoje em dia? Eu acho que sim, um pouco, não tem como, porque hoje nós temos uma situação muito clara, porque não dependemos somente da televisão. Aí vamos para as mídias sociais. As redes sociais. Você ligou seu smartphone e vê alguma coisa aparecendo, não há como fugir. Quer dizer, nós estamos ainda do tempo em que a campanha era uma sujeira numa cidade, outdoor, placa, era um caos aquilo, né? É tudo limpo. Melhoramos. Muito, sensivelmente. Evoluímos demais nesse aspecto. Muito. Então, hoje nós temos, o processo é virtual. É visual, né? Então, você não tem como escapar de observar. Então, eu acho que ele talvez, o percentual de pessoas que buscam, veem o horário eleitoral, ainda é um percentual até elevado. Foi pesquisado recentemente, 34%. Tanto é que caiu muito o número de indecisos depois que a propaganda eleitoral no rádio da TV começou, né? Despertou a curiosidade de 15 também. dias para cá, Perfeito. Né? Agora, o processo de indecisão do eleitorado vai ser tudo dentro na reta final. Está muito claro, como sempre foi, mas esse ano vai ficar muito evidente que tudo vai ocorrer dentro da reta final da semana. Porque cada semana, cada dia tem fatos novos dos candidatos de forma geral. Então são novidades que vão ocorrendo que prejudicam melhoram para outros, e essa dança vai ocorrer e o eleitor vai deixar para a última hora para tomar essa decisão. A pessoa se revela, a personalidade dela se revela com a comunicação? Fundamentalmente. No caso de uma campanha eleitoral? Com certeza, com certeza. Porque você tem o processo, lógico, queremos ver projetos, queremos ver propostas e tudo, mas as pessoas têm que estar linkadas ao ver a proposta, ver também como é que essa pessoa apresenta essa proposta. Então vamos a alguns exemplos. Como é que aparece uma pessoa arrogante? Como aparece? Arrogante. Olha, como é que ela se revela? O arrogante tem uma característica muito forte, principalmente para o elemento masculino, né? Você percebe a pessoa que tem uma ânsia de poder ou se sente poderosa, a forma de fala já vem por aqui. Né? Meu nome, eu estou falando, oi, Dior, tudo bem? Você sente que vem aqui a voz. Esse é a pessoa que tem a ânsia do poder e que já demonstra que quer tomar conta do pedaço. Uma pessoa indecisa, um candidato indeciso, que não tem muita firmeza no que está... Foge com o olhar. É a fuga do olhar. Nós temos problemas já com candidatos a governo aqui com essa característica. Ele não olha, ele foge. Ele está indeciso. Joga a pergunta, ele vai buscar informação, buscar defesa. O mentiroso. Hã? O mentiroso. Como é que o mentiroso se revela? O mentiroso provavelmente tem um processo de vacilo nas palavras. Né? Ele não é muito firme nas colocações. Gagueja, vacila. Né? Tem uma questão do olhar e na forma de expressar pela voz essa situação. A tranquilidade no que fala, no que diz... passa firmeza, conhecimento, domínio da situação? Com certeza. Eu acho que a questão do equilíbrio, da moderação da sua colocação, né? a certeza do que está falando, o preparo do que vai falar. Eu acho que é muito forte hoje, e se espera de um candidato, a certeza, preparo do que vai se falar num processo de arguição ou na apresentação. E para ser firme, você não precisa levantar a voz. Não, ou precisa? Não há necessidade de levantar a voz. Para mostrar poder, não tem necessidade de mostrar firmeza ou afirmação daquilo que acredita. Né? Eu acho que é importante as pessoas entenderem, os candidatos entenderem, que hoje em dia o eleitor vai observar
a postura ética e principalmente a sua forma de naturalidade. Alguns horários eleitorais, algumas campanhas aqui do Estado, já apresento já, não expressão no formato nacional, mas local, já estratégias dos candidatos a governador, dessa coisa natural de expressar o que sente, da emoção, do que errou, do que não foi, cometeu erro, não falhou, o que vai tentar resolver de uma forma natural, conversando com uma pessoa, com alguém. Isso tem a ver com a comunicação, com o eleitoral. Muitos programas são obrigados a ter aquela linguagem de Libras, né? E tem um caso no Brasil que o camarada usou a linguagem de Libras, só que o camarada não era especialista e fazia gestos aleatórios e foi denunciado. Até que ponto esse tipo de mensagem para esses públicos de pessoas que necessitam de atenção especial, ela é fundamental? É fundamental porque hoje a inclusão é um processo natural, as pessoas já aguardam, mesmo quem não necessita de fazer essa leitura ou entender essa linguagem ou essa língua de Libras, observa que quando o candidato apresenta no seu horário algum elemento nesse sentido, ele mostra a preocupação dele relacionada às diversidades ou às pessoas que necessitam de situações especiais. Rapidinho, dessa reta final da eleição, qual é o conselho que você dá ao eleitor? O eleitor, eu acho que está na hora de se apresentar mais no sentido de conhecer mais os candidatos, não se basear também somente nas aparências. Nós estamos discutindo aqui agora a comunicação, mas entrar um pouquinho na questão do conteúdo, do que eles estão realmente propondo para a situação. Em alguns casos, olhar a folha corrida, né? E tentar ver um pouquinho além da questão da segurança, porque a discussão é muito focada em segurança. Eu acho que um governo não depende somente de segurança, tem outros fatores também. Então, como a linha de comunicação está focada nisso, observar o que tem por trás disso também em outras áreas que vão precisar para o nosso Estado, para o nosso país. Eu queria agradecer a presença aqui no nosso programa do professor e consultor Adelmo Freire, especialista em comunicação profissional. Obrigado, Adelmo. Obrigado, João. Obrigado a todos. Boa tarde. O RN Acontece vai ficando por aqui. Obrigado pela audiência. Siga com a programação da Band Natal. Vem aí o Boa Tarde, Cidadão. Logo mais tem Sabatina no Minuto, hein? E eu conto com sua audiência. Veja a reprise do RN Acontece no portal No Minuto. Até amanhã.